Bem, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez reunidos, pela primeira vez no ano de 2021. A nossa maravilhosa professora Isabela Oliveira nos dará mais esse presente. E hoje daremos início, dia 1º de fevereiro de 2021, a esse livro maravilhoso, Ordens da Ajuda. Professora, seja bem-vindo, todos vocês sejam bem-vindos, bem-vindas. E eu agradeço mais uma vez a seus pais por nos presentear com a sua presença e eu lhe passo a palavra. E vamos agradecer também o Hamilton, não é, Geraldo? O Hamilton Plácido, que abriu esse grupo de estudos. Agradecer a todos que participaram no ano passado. Nós fizemos uma leitura muito linda do livro Olhando para a Alma das Crianças. Lembrando que esse grupo de estudos é um momento onde a gente pratica a filosofia do Bert Hellinger, conhecendo a sua obra. Esse grupo é um grupo de educação sistêmica, no sentido de que ele tem uma abertura especial para os professores, para os profissionais da área da educação, para que possam tirar suas dúvidas, possam acompanhar as leituras e possam tirar suas dúvidas, fazer perguntas e nos trazer estudos de caso. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês, ao Geraldo, a todas as pessoas, ao Bert e a Sofia, Alberto, que nos deixou essa obra de 110 livros. Nós temos aqui hoje esse livro maravilhoso que foi sugerido pelo Geraldo, Ordens da Ajuda, que foi um dos grandes descobrimentos do Bert Hellinger, alguns dos princípios básicos da vida, só que aplicados ao âmbito da ajuda profissional. Um livro que foi editado no Brasil em 2005, mas que foi editado originalmente em alemão no ano de 2003. Então, considerando que a obra do Bert Hellinger começa aí no início da década de 90, mais ou menos, acho que foi 94, 95, quer dizer, a gente já tem um Bert Hellinger que já passou aí bem uns quase 10 anos, escrevendo sobre a constelação familiar. Não apenas praticando e trabalhando com a constelação familiar, que isso nós sabemos que começou, primeiro que já fazia parte do próprio trabalho dele como terapeuta, como ajudante, e também mais especificamente a partir de 1980, quando ele conheceu o trabalho da psiquiatra Thea Schoffer, e a partir daí começou a desenvolver o seu próprio trabalho. Então, esse é o livro que nós vamos ler, e muito agradecida a todos, especialmente também a Manuela, que se dispôs a fazer essa leitura de hoje. Posso começar, Geraldo? Eu pedi para ler o primeiro poema porque realmente, gente, é maravilhoso. Olha como ele começa o livro Ordens da Ajuda. Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Então, aqui a gente já tem o essencial daquilo que nós precisamos construir em nós mesmos através do nosso estudo de toda a obra do Bert Hellinger e dos cursos que fazemos vivenciais, e também algo muito importante para o nosso trabalho enquanto ajudantes, seja com a constelação ou em qualquer outra profissão. Podemos começar? Sim, por favor, Manuela. Sobre este livro. Como se originou este livro? Os participantes de cursos de treinamento em constelações familiares relataram em que ponto sentiram-se limitados ao tentar ajudar os outros. Por isso, olhamos juntos para essas tentativas de ajudar para descobrir.
se ajudar era possível e permitido nesta situação especial e quais os passos de ajuda que eram adequados ou necessários. Nós interrompemos assim que encontramos os passos essenciais. Dessa forma, treinamos juntos como ajudar o outro apenas até o ponto em que ele necessita e como deixá-lo imediatamente em sua independência, quando ele percebe o essencial para si. Com isso, os participantes foram introduzidos em curto espaço de tempo em uma abundância de procedimentos diversificados. Isso permitiu a eles aguçarem a percepção. Puderam verificar em si mesmos, através de muitos exemplos, qual o efeito que teve um ou o outro modo de proceder. Reconheceram imediatamente qual o procedimento tinha uma perspectiva de sucesso. Os outros participantes também foram inseridos nesses processos de percepção. Bert Hellinger, junho de 2003. Introdução e visão geral. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda a arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda, portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente. Ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos sobre todos os aspectos da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Via de regra, a ajuda é recíproca, por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, compensando assim a ajuda. Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada, por exemplo, em relação a nossos pais. O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar, retribuindo com algo. Assim, só nos resta, em relação a eles, o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição e o consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Portanto, o tomar e o dar acontecem em dois níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha aqui a um rio que leva adiante o que recebe em si. Este tomar e dar é maior, tem em vista o que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Essa ajuda pressupõe que, primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio. Se para
ao invés de unir. A primeira ordem da ajuda. Não, só um pouquinho, Manuela. Vamos só parar um pouquinho aqui para poder falar um pouco, porque, na verdade, está um texto muito denso, que ele quase que faz um resumo de tudo. Então, antes da gente entrar nas ordens, vamos ver o que ele já nos explicou aqui, né? Então, primeiro, como eu disse, ele nos falou do que é essa sabedoria, que é a condição necessária para essa ajuda, né? E que é todo o nosso processo de crescimento enquanto seres humanos. Depois, logo que ele vai abrindo o livro, ele vai falar que a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção é se a ajuda é possível. Se a ajuda é possível e depois quais são os passos essenciais e quando a gente encontra esse passo essencial ou essas informações essenciais, nós paramos. Então, também faz parte desse processo da ajuda saber parar de ajudar, né? Saber quando deixar a pessoa na sua independência para que com esta informação que veio à tona, né, com esse passo que apareceu, a pessoa possa seguir o seu caminho, né? E também ele fala outra coisa na introdução sobre a necessidade de nós aguçarmos a nossa percepção por meio do trabalho enquanto representantes, pois por meio desse trabalho como representantes nós vamos poder entender o que é o resultado de um determinado procedimento ou um outro procedimento, que pode ser simplesmente um representante numa determinada posição ou em outra posição, né? Então, a ajuda ela tem ordens, mas também necessita de nós que treinemos a nossa percepção. E depois ele vem nos mostrar o que significa ajudar na compreensão de Bert Hellinger, né? Então, é uma arte que também necessita de uma determinada faculdade, ou seja, do desenvolvimento de determinados aspectos, como eu comentei, em relação à nossa percepção, e especialmente de uma sensibilidade para poder compreender o outro, né? Ou seja, quando alguém vem até mim, se eu estou cheia de pré-julgamento, se eu estou cheia de o que quer que seja, eu muitas vezes não consigo nem ter simpatia ou, melhor, empatia por aquela pessoa. Então, eu tenho que ter uma sensibilidade para poder compreender quem procura ajuda, né? E também uma sensibilidade para entender o que é adequado, né? E também aquilo que vai além daquela pessoa, né? Então, a ajuda do Bert Hellinger é nunca uma ajuda que olha apenas para a pessoa, ou para a sua família, ou para a transgeracionalidade, ela é uma ajuda que olha para além de tudo isso, né? Então, a gente fala educação sistêmica, mas a gente poderia dizer que é educação sistêmica, no sentido que compreende as partes de um sistema, mas ela também é integral, porque tem algo muito maior e, inclusive, misterioso. Então, todo o trabalho do Bert Hellinger inclui essa dimensão. E depois Bert Hellinger diz que o processo da ajuda é natural, ninguém vive sem ajuda, e veja o que acontece. Quem não ajuda o outro fica só e definha. Então, assim, a ajuda também é como se fosse um alimento da nossa existência enquanto seres humanos, em seres humanos numa coletividade, né? Ela serve a nós, nos alimenta e serve ao outro, né? E via de regra, o que ele falou é que essa ajuda é uma ajuda recíproca e que ela segue determinadas ordens, mas especialmente a necessidade de compensação. E a necessidade de compensação é justamente o que nos leva à terceira ordem do amor, a esse princípio básico da vida, de que as trocas necessitam de equilíbrio entre iguais, né, neste nível, e que entre, por exemplo, pais e filhos, essa compensação ela só pode acontecer quando eu retribuo o que eu recebi e passo adiante. Como? Reconhecendo os pais e agradecendo a eles, né? Então, é isso que ele diz, é uma necessidade de compensar, essa nossa necessidade de compensação muitas vezes é limitada, nem sempre eu posso compensar tudo. Ele deu o exemplo dos pais, mas muitas vezes eu não posso compensar alguma coisa na medida do que o outro me dá. A nossa compensação muitas vezes é limitada, por isso ela é mais um processo interno, né?
Então, e percebam outra coisa importante. Bert Hellinger fala do processo de tomar e dar, não de dar e tomar. Ou seja, primeiro eu tomo, e aí vem todo o arquétipo da ajuda e desse contato que, para ajudar, nós precisamos ter em relação à nossa mãe, porque primeiro nós tomamos para depois dar. Eu só posso dar o que antes eu tomei, né? Então, a ajuda, ela pressupõe algo que essa ajuda está inserida nesse todo maior, mas ela pressupõe primeiro tomar, né? E também, obviamente, outra coisa muito importante, só para finalizar, antes da gente entrar nas ordens da ajuda, que quem precisa de ajuda, queira essa ajuda, né? E ele coloca aqui pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam, vejam bem, e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Tá? Então, eu acho que a Bert Hellinger não só explica o que é ajuda, mas todos os pressupostos que estão envolvidos nessa ajuda. Então, seriam esses meus comentários, e eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou algum outro comentário. Aqui já tem a Renata, né? Professora Isabela, boa noite. Os professores e os alunos estão no mesmo nível, os professores são superiores? Vejam bem, do que nós estamos falando, né? Se nós falarmos somos como seres humanos, olha, todos nós temos uma mesma essência de vida, divina, né? Então, poderíamos dizer que temos uma igualdade essencial, mas cada um, como Bert Hellinger diz, né? E daí vem a primeira ordem do amor, ou seja, todos têm o mesmo direito de pertencer, né? Só que tem uma ordem onde cada um vem no tempo, né? Que é a ordem da precedência, que é a segunda ordem, que também faz muito bem a nossa alma. Então, digamos que os professores vieram antes no tempo, né? Então, eles estão antes no tempo, na ordem da precedência, e dentro da estrutura escolar existe uma ordem da hierarquia, que é uma outra ordem. Sim, os professores estão numa outra ordem hierárquica dentro da escola. Então, como vocês podem perceber, existem diferentes perspectivas sobre essa relação que se estabelece entre os professores e os alunos. E quando nós vamos observar essa relação no aspecto da necessidade de compensação, quer dizer, em relação à terceira ordem do amor, que é o equilíbrio, se é semelhante ao que acontece com os pais. Os alunos nunca podem, como é que eu posso dizer, retribuir tudo que receberam dos professores. Eles não apenas recebem dos professores aquilo que eles ensinam enquanto conteúdo, mas o que eles são enquanto exemplo de vida, né? Por isso, é tão importante que, de alguma maneira, essa relação professor-aluno, ela possa estar saudável, porque o que faz bem para o aluno? O que faz bem para o aluno é reconhecer o professor e agradecer o professor. É o mesmo movimento que acontece em relação aos seus próprios pais, ele vai fazer em relação aos professores, né? Só que são professores, não são pais. E vai, então, fazer o quê? Ser muito bem-sucedido em qualquer área que ele escolher para poder seguir a sua vida. Ficou claro, Renata? Ficou, professora, muito claro, obrigada. De nada. Mais algum comentário, alguma pergunta? Então, podemos prosseguir. A primeira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar.
Pertence à arte da ajuda a percebê-los e se submeter a eles. Essa ajuda é humilde. Muitas vezes renuncia à ajuda em face da expectativa e também da dor. Nas constelações familiares nos é mostrado o que o ajudante deve exigir, tanto de si como daquele que procura a sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar e, frequentemente, expõem o ajudante a graves acusações e ataques. Ok, vamos devagar, porque aqui tem muito, então eu quero que isso fique muito bem gravado em vocês. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a primeira ordem, inclusive trazendo para o nosso dia a dia com exemplos. Então, a primeira ordem da ajuda é dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Então, o que isso significa? Como eu já falei anteriormente, que nós vamos tomar inicialmente dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos ex-companheiros, o que quer que seja. Nós vamos tomar de quem veio antes, né? Para que a gente possa dar a quem necessita. E aí vai de todo aprendizado que você possa ter na sua vida por meio das ditas doenças, das ditas dificuldades e problemas que, na verdade, são maravilhosos mestres para o nosso crescimento, né? Agora, a desordem. E aí eu quero mostrar para vocês, no dia a dia, como é que ela acontece, e vocês também podem me ajudar. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem. Então, eu não tenho, como é que eu posso dar? Né? Então, muitas vezes, aqueles ajudantes que querem ajudar todas as pessoas do mundo e que onde a ajuda não tem limite e pode tudo, mesmo que a pessoa esteja ali morrendo, ela quer que a pessoa viva de qualquer maneira. Então, essa pessoa está dando algo que ela não tem. E a outra são os tomadores perpétuos. Ou seja, eu não preciso, mas o outro tem, eu achei bonito, eu quero. Eu não preciso exatamente disso, mas quem sabe pode me ajudar. Então, aí a gente tem que começar a prestar atenção aonde isso acontece na nossa vida. E se vocês tiverem algum exemplo, vocês podem colocar. Então, tomar o que não precisa, está em desordem, e outra desordem. Uma pessoa espera e exige de outra algo que ela não pode dar. Como isso acontece entre casais? Um espera algo do outro que o outro não pode dar. Muitas vezes, uma pessoa só dentro de um relacionamento, separado, por exemplo, um pai, só pode dar, entre aspas, a pensão. Não consegue estar com o filho todas as 24 horas. Então, onde vai começando a acontecer os problemas com as desordens da ajuda, né? Outra coisa, muitas vezes eu quero ajudar uma pessoa, mas eu não posso ajudar essa pessoa, porque quando eu ajudo essa pessoa, eu estou tirando dela a força que ela tem para ajudar-se a si mesma. Essa é uma outra desordem da ajuda. Ou seja, tem algo que só essa pessoa pode resolver, só essa pessoa pode carregar, e eu tenho que perceber que eu não posso ajudar. E esse não poder ajudar é muitas vezes muito duro, especialmente quando chega um cliente de constelação e senta do seu lado e você vai ter que dizer para ele que não, volta para o seu lugar, como Bert Hellinger costumava dizer, tá? Então, outra coisa, né, que aqui é muito importante, olha que vocês observem que ela está na primeira ordem da ajuda, que é a postura do ajudante. É uma ajuda humilde, ou seja, é uma ajuda pequena, é uma ajuda que está em sintonia com a possibilidade da ajuda acontecer, né? E essa humildade, ele coloca aqui, essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre o que é ajuda. Por quê? Porque você não vai me ajudar. Não é porque ele me mandou para a cadeira, não quis me ajudar. Entendem? Agora, o que está dentro da primeira ordem da ajuda? Também esse respeito a esse limite e essa possibilidade de dizer sim ao próximo, ter empatia para o próximo, ter o que dar para o próximo, mas ao mesmo tempo saber quando não se pode ajudar. Alguém tem algum exemplo do dia a dia de desordem da primeira
da primeira ordem da ajuda? Alguém quer trazer alguma situação? Ok, se não, podemos prosseguir e nós vamos fazer assim, porque quando a gente tem exemplos, fica mais fácil da gente fixar o que são essas ordens. A segunda ordem da ajuda. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos, da própria culpa ou da culpa de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Isso vale ainda mais para as circunstâncias internas. A elas pertencem, a elas pertencem a missão pessoal particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros da família e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que isso significa? Nos seus pormenores, esclareci minuciosamente no meu livro Ordens do Amor, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. Para muitos ajudantes pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda se torna tomar e o tomar a ajuda, doar. Portanto, a segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. A desordem da ajuda seria aqui negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda ou a quem ela é oferecida, ou até mesmo imposta. O arquétipo da ajuda. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e o filho. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos. Os filhos, pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase ilimitados. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e, por isso, estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limites aos filhos, com os quais eles podem entrar em atrito e, dessa forma, amadurecendo. Seriam esses pais menos amorosos com os seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites?
ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos. Muitos filhos ficam, então, com raiva de seus pais porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por conta própria, por sua própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Ok, vamos lá, que aqui também tem muita coisa. Então, vejam bem, a ajuda está a serviço da sobrevivência, da evolução, do crescimento. É isso que a ajuda serve. A sobrevivência, a evolução e ao crescimento. Ou seja, é uma ajuda que está em sintonia com esse movimento da vida que Bert Hellinger coloca, que existe um movimento primordial que sempre avança para o mais, né? E o crescimento, a evolução, ele precisa de determinadas circunstâncias e, muitas vezes, essas circunstâncias impõem limites. Então, a segunda ordem da ajuda diz respeito a se submeter a essas circunstâncias. E, de uma certa maneira, verificar onde está o amor cego e o pensamento mágico. Porque o que acontece? Existem circunstâncias que são externas. Por exemplo, uma pessoa fica grávida, um casal fica grávido. Isso é uma circunstância externa. Eu não tenho como modificar isso. Não adianta eu querer passar a mão. A pessoa vem me pedir ajuda chorando, eu vou dizer para ela, não, poderia ter sido diferente. Se você não poderia ter sido diferente. Então, eu me submeto a essas circunstâncias, a pessoa tem um diagnóstico de câncer, não adianta eu ficar em, não, você vai se curar. Não, você tem um diagnóstico de câncer. Então, eu tenho, assim, um contato com aquilo que é real e também conduzo a pessoa que está comigo a esse contato, ou seja, me submeto à realidade, às circunstâncias e também às circunstâncias internas. Muitas vezes o destino de uma pessoa é um destino difícil, eu tenho que me submeter a isso e não ficar com dó da pessoa, por exemplo, né? Então, a segunda ordem é se submeter e vejam bem, nós falamos da postura. A primeira ordem fala de uma postura, né, de uma ajuda que é humilde, né? E aqui fala de uma ajuda que é discreta e tem força. Então, já vimos 3 qualidades da ajuda. A ajuda é humilde, discreta e tem força. Aí depois ele vem falar de algo muito importante e eu vou explicar por que ele é muito importante, porque qual é o arquétipo da ajuda? O que é o arquétipo? O arquétipo é uma imagem primordial, né, que molda a nossa, por assim dizer, a nossa alma, a nossa compreensão, é um conceito que vem do Jung, né? O arquétipo da ajuda, ou seja, a imagem primordial da ajuda na compreensão do Bert Hellinger seria essa relação entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e o filho. E a ideia aqui é pais dão, filhos tomam. Então, se eu não consigo receber dos meus pais, eu também não posso ajudar as outras pessoas. Os pais são... E aí tudo ele coloca, os pais são grandes, o tamanho, os pais são superiores, a hierarquia, e os pais são ricos. Eu sou capaz de perceber isso, que o meu pai e a minha mãe são grandes, que meu pai e minha mãe são superiores e que meu pai e minha mãe são ricos. Olha que coisa importante para o nosso sucesso financeiro, né? Então, tadinha, a vida da minha mãe foi difícil, ou a minha mãe não pôde estudar, ou meu pai não teve dinheiro, ou... Como eu olho para esses pais são ricos. E depois ele coloca que pais e filhos estão ligados pelo amor mútuo, né? E essa troca pode ser quase ilimitada, porque todos que já têm um filho sabem que é um amor enorme, incondicional, né? E aí ele vai falar sobre algo muito importante, que são as expectativas. Ou seja, os filhos muitas vezes colocam expectativas em relação aos pais, em que os pais possam atender essas necessidades, quando isso já não está, por exemplo, mais dentro da idade.
Isso pode estar em ordem enquanto os filhos estão pequenos, mas depois começa, então, o processo de desmame, ou seja, de como esse filho vai... o pai vai colocando limite nos filhos, e muitas vezes o filho vai confrontando os pais para que ele possa ir ganhando a sua autonomia. Então, o processo da ajuda, ele tanto se remete ao arquétipo de pais e filhos, como, para nós sermos ajudantes, nós precisamos completar o nosso amadurecimento psíquico espiritual. Compreendem? Nós precisamos tomar dos nossos pais e ganhar essa autonomia com a nossa própria vida, né? E a independência. E vejam bem, outra coisa, se o arquétipo da ajuda é como o arquétipo dos pais e filhos, o que acontece comigo quando eu estou no lugar de ajudante? Eu também vou colocar limites à pessoa que eu ajudo. Eu também vou frustrar as expectativas da pessoa que eu ajudo. Estão compreendendo? Por isso é que o arquétipo da ajuda não é só eu saber, o arquétipo da ajuda são os pais e filhos. Eu tenho que entender que para eu poder ajudar, eu vou ter que fazer esse dever de casa. A Luzia pergunta, né? Os limites da ajuda com os filhos, como proceder? Então, o fundamento é você, por exemplo, ter aceitado os limites dos seus pais, ou então não questionar, meu pai foi muito duro, me batia demais. Mas a minha mãe era assim, assim, assado. Ou seja, então, para eu poder conseguir colocar limite com os meus filhos, eu primeiro tenho que ter feito o meu processo de tomar os meus pais da maneira como eles são. Né? E conseguir observar que eles são grandes, que eles são superiores e que eles são ricos. E eu, às vezes, acrescento lindos também. Então, se você não fizer essa parte, você nunca vai conseguir colocar limite com os filhos. Né? Então, eu acho que esse seria o começo desse trabalho. E esse limite ele vai acontecendo naturalmente. Tanto o pai, muitas vezes, não respeita o limite do filho, né? Ou seja, muitas vezes o filho menino precisa se separar da mãe e a mãe fica querendo, como vai, meu filhinho, como você está bem? E o menino já está falando, eu não sou mais esse seu filhinho, eu preciso me separar, eu sou homem, eu sou grande, eu sou como o meu pai, eu vou para minha outra namorada. Entendem? Então, existe algo que vem dos filhos, os filhos vêm nos mostrando e a gente também vai colocando os nossos próprios limites. E, de um modo geral, como é que eu poderia dizer? Num ciclo ideal, a gente poderia dizer que esse primeiro ciclo de amadurecimento para os meninos do lado da mãe dura mais ou menos uns 7 anos, depois eles vão indo para o pai, ficam com o pai e não voltam mais para a mãe, né? Das meninas, ela vai para o pai, mas depois ela volta com a mãe, mas todo esse processo termina com mais ou menos 21 anos de idade, quando aí, então, os filhos, de uma certa maneira, caem na real, ou seja, saem da casa maravilhosa, do lar todo bem estruturado e vão começar a vida própria numa kitnet, por exemplo. Ou seja, começa um outro processo de estruturação psíquica. Não sei se eu pude responder, Luzia. Era isso mais ou menos o que você queria ouvir? Ainda vou acrescentar só mais uma coisa. A capacidade de dizer não, ela tem a ver com a nossa capacidade, com o nosso relacionamento com o nosso pai. Da mesma maneira que a capacidade de dizer sim tem a ver com o nosso relacionamento com a nossa mãe. Então, se você não consegue colocar no limite com os seus filhos, te sugiro especialmente revisitar a sua relação com o papai. Ou se você é muito dura no não, também é outra possibilidade. Ficou claro, Luzia, Mônica? Então, vamos em frente, por favor. A terceira ordem da ajuda. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda, como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda
esperam que os ajudantes se dediquem a eles como pais em relação a seus filhos e esperam receber, mais tarde, o que ainda esperam ou exigem de seus próprios pais. O que acontece se os ajudantes corresponderem a essas expectativas? Eles se envolvem numa longa relação. Para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, lugar onde se colocaram através desse querer ajudar. Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. Então, estes desenvolvem frequentemente, em relação aos ajudantes, os mesmos sentimentos que tinham antes em relação aos pais. Dessa maneira, os ajudantes que se colocaram no lugar dos pais e talvez até queiram ser melhores que os pais, tornam-se para os clientes iguais aos pais deles. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na contra-transferência da criança em relação aos pais, dificultando assim ao cliente a despedida tanto de seus pais quanto deles. Ao mesmo tempo, a relação, segundo o modelo da transferência entre pais e filhos, impede também o desenvolvimento pessoal e amadurecimento do ajudante. Vou ilustrar isso com um exemplo. Quando um homem jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para a sua mãe. E ela o que procura? Um substituto para o seu pai. O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher jovem, muitos dizem que ela procurou um pai. E ele procurou uma substituta para sua mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa relação superior e até a procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Contudo, existem situações em que é conveniente que, por um curto tempo, o ajudante represente os pais. Por exemplo, quando um movimento precocemente interrompido precisa ser levado a seu termo. Mas, diferentemente da transferência da relação entre pais e filhos, os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam em seu lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam se desprender deles. Os próprios ajudantes os afastam de si e os levam para os pais biológicos. Assim, ambos ficam mutuamente livres. Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiros, os ajudantes podem fazer fracassar, desde o início, a transferência da relação entre pais e filhos. Se eles respeitam de coração os pais de seus clientes, se estão em sintonia com esses pais e seus destinos, os clientes encontram, ao mesmo tempo, nos ajudantes, os seus pais, não podendo mais se esquivar deles. O mesmo é válido quando ajudantes lidam com crianças. Na medida em que somente representam os pais, os clientes podem se sentir acolhidos junto a eles. Os ajudantes não se colocam no lugar dos pais. A terceira ordem da ajuda seria, portanto, que o ajudante também se colocasse como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, ele recusaria as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos com dureza.
Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos. A desordem da ajuda aqui é permitir que um adulto faça reivindicações ao ajudante como uma criança a seus pais e que o ajudante trate o cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, a responsabilidade e as consequências. É o reconhecimento dessa terceira ordem da ajuda que diferencia profundamente as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma da psicoterapia habitual. Ok, vamos lá. Maravilhosa a nossa terceira ordem. Então, recapitulando. Primeira ordem da ajuda. Dar o que tem, tomar o que precisa, né? E a pessoa que precisa de ajuda tem que querer essa ajuda. Segunda ordem, né? É exatamente se submeter às circunstâncias. E a terceira ordem tem a ver com o lugar do ajudante na ajuda, ou seja, é um lugar de adulto em relação a um outro adulto, né? Não vai substituir os pais, nem ser melhor que os pais. E é muito interessante que, não sei se foi no livro que nós lemos no livro passado, ou se foi num outro livro, mas o Bert Hellinger diz assim: a boa e elegante psicoterapia é, na verdade, muito simples. Trata-se de reconectar uma pessoa com a sua própria mãe, em primeiro lugar, ou em grande medida. Então, como que eu posso ajudar uma pessoa a se reconectar com a sua mãe? Reconhecendo a sua mãe, reconhecendo o seu pai, entrando em sintonia com o seu destino, me colocando no meu último lugar, quer dizer, o lugar do ajudante. É por isso, muitas vezes o cliente se senta, né, à nossa direita e nós ficamos no último lugar, ou seja, se fosse uma linha reta da direita para a esquerda, a menos que, por exemplo, assim, Bert Hellinger ou a Sophie, muitas vezes se sentam do outro lado, mas é assim, é como se fosse um grau que eles têm para poder fazer isso. O nosso lugar, onde a gente, por exemplo, assim, incorpora esse lugar do ajudante, é esse ajudante que fica, né, com o ajudado à sua direita, nesse respeito a tudo que ele trouxe antes de nós, né? E o que mais que eu teria para poder dizer aqui? Mas existem situações onde um ajudante pode e inclusive deve representar os pais, que é brevemente na reconexão desse movimento interrompido. Então, muito respeitosamente em relação aos pais desse cliente, eu vou me colocar no lugar do pai ou da mãe desse cliente e vou permitir que ele, como é que eu posso dizer, tenha esse contato através de mim com os seus próprios pais. Isso pode se dar, às vezes, acolhendo uma pessoa ao nosso lado, como também pode se dar dentro de um movimento da constelação, como também pode se dar dentro de nós mesmos, porque tudo se trata de um processo consciencial, né? Então, é necessário para nós ajudantes essa sintonia com os pais verdadeiros, né? E, então, colocar-nos com um adulto, diante de um adulto, isso significa que eu também não posso receber do meu cliente, por exemplo, ordens, né? Ou então que eu posso permitir que ele faça exigências para mim, como uma criança que faria essa mesma exigência em relação aos seus pais. Tipo assim, você tem que me ajudar a qualquer custo, por exemplo, né? Ou então que ele queira que eu faça algo por ele, que na verdade só ele pode e deve carregar. Então, é uma desordem da ajuda quando eu quero fazer algo por alguém que, na verdade, essa pessoa tem que fazer por si mesma. Eu estou, inclusive, impedindo que essa pessoa cresça quando eu faço isso, né? Agora, é muito importante entender que isso é tão essencial, quer dizer, o lugar do ajudante, porque ele elimina o processo de transferência e contra-transferência.
né, que foi um processo que foi descrito por Sigmund Freud, né, na sua teoria psicanalítica, e que, na verdade, o que é esse processo? É justamente quando um cliente projeta o seu pai dentro do terapeuta, e isso gera dentro do terapeuta também se colocar nesse lugar de pai uma outra contra-transferência, no sentido que, além daquilo que os dois estão experimentando, que tem a ver com a questão que está ali, também ainda acontece um outro processo, né? Que em outras áreas dentro da psicanálise ou em outras teorias referentes à psicologia, eles vão, inclusive, trabalhar com esse processo. Mas dentro da constelação familiar, nós trabalhamos de uma maneira distinta, ou seja, nos colocamos no nosso lugar de adultos, de pessoas que não fazem parte daquele sistema e que, por alguns momentos, oferecem uma ajuda e entram junto com o nosso cliente para observar algo sobre si mesmo, algo sobre a sua história, algo que possa conduzi-lo assim num próximo passo. Alguma pergunta? Então, a terceira ordem da ajuda é ajudar de adulto para adulto, né? A primeira, dá o que tem, tomar o que precisa, a ordem ecológica. A segunda, se submeter às circunstâncias. E a terceira, adulto para adulto. Porque, diferentemente das ordens do amor, que são pertencimento, ordem, equilíbrio, ou pertencimento, precedência, equilíbrio, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, as ordens da ajuda são mais difíceis de gravar. E eu quero que vocês gravem. Então, eu vou repetir. Primeira ordem da ajuda, dá o que tem, tomar o que precisa. Aí eu já faço o link, ó, a ordem ecológica. Eu vou no supermercado e eu compro uma pasta de dente. É o que eu preciso. Dou o que tenho e tomo o que preciso. Segunda ordem da ajuda, me submeto às circunstâncias. Posso realmente ajudar ou não posso? E a terceira ordem da ajuda, ajudar de adulto para adulto. Ok? Então, vão anotando. Vamos lá. Então, em relação à capacidade de dizer sim e a capacidade de dizer não em relação ao pai ou à mãe, poderia falar de novo sobre isso? Não consegui processar a informação. Capacidade de dizer não tem a ver com o nosso pai. E a capacidade de dizer sim tem a ver com a nossa mãe. Tá? Professora, agora fiquei confusa, pois nesse tópico da terceira ordem da ajuda, entendi que Bert Hellinger diz que não podemos nos colocar na posição de pais daqueles que procuram ajuda. Se assim for, como que a relação dos pais pode ser o protótipo da ajuda somente para dar limites? Não, ela não é só para poder dar limites, não. Ela é para dar orientação, para dar sem, na verdade, receber nada em troca. No fundo, ainda tem essa outra parte, ou seja, eu dou, porque esse é o processo de ajuda ideal, esse arquétipo. Mas eu acho que você está misturando duas coisas. Veja bem, não podemos nos colocar na posição de pais daquele que procuram ajuda. Existem exceções. Nós podemos, eventualmente, nos colocar na posição de pais, e foi o que eu acabei de falar, quando existe a necessidade de se reconstruir esse movimento interrompido do cliente em relação ao seu pai. Mas é dessa maneira, é rapidamente, num exercício de constelação, ou então, como eu expliquei, num processo, inclusive, consciencial, né? E o protótipo da ajuda, porque é o seguinte, quem é que nos ajuda com tudo, que nos deu a vida e que nos dá tudo? É a nossa mãe. Então, não é só para dar limite, é para dar limite, mas também é para nutrir. Renata, ficou mais claro? O arquétipo é uma imagem gigante, é uma imagem primordial. Tá entendendo? De quem a gente recebeu ajuda em primeiro lugar foi da nossa mãe, é como se essa imagem ficasse gravada dentro da nossa alma. Ok? Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Então, vamos lá.
A quarta ordem da ajuda. Sob a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. O indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o percebe como uma parte de sua família é que ele percebe de quem o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. Logo que o ajudante o vê junto com seus pais e ancestrais, e talvez também com seu parceiro e seus filhos, ele o percebe realmente. Percebe também quem nessa família precisa, em particular, de seu respeito e ajuda, e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer os passos decisivos e caminhar. Isso significa que a empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas, sobretudo, sistêmica. Ele não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. Esta é a quarta ordem da ajuda. A desordem da ajuda seria, aqui, se outras pessoas essenciais que, por assim dizer, têm nas mãos a chave para a solução, não fossem olhadas e honradas. A elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família, por exemplo, porque os outros se envergonharam delas. Também aqui, o grande perigo é que essa empatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Pelo contrário, aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. Ok, vamos lá. Então, a quarta ordem da ajuda é a empatia sistêmica. Fácil de lembrar. A quarta ordem da ajuda é: eu não ajudo só uma pessoa, eu ajudo a toda a família, né? Quem na família, então, realmente precisa de respeito? Quem na família realmente precisa de ajuda? Quem é que o cliente precisa reconhecer, né? E a quem ou para quem ele precisa se dirigir? Então, ele está nos dando o beabá. Então, eu, como ajudante, eu preciso, na verdade, não olhar só para o cliente, mas eu preciso olhar para todo o sistema dele. Esse sistema dele não inclui apenas os antepassados, mas podem incluir, como a gente já sabe, um conjunto mais amplo de pessoas e de informações, né? E eu tenho que perceber, né? Quem é que precisa de respeito, quem é que precisa de ajuda, a quem esse cliente precisa reconhecer, a quem ele precisa se dirigir, o que é o mais essencial, né? E a desordem da ajuda, então, seria não olhar para essas pessoas, que na verdade são as pessoas que têm a chave da solução e, de um modo geral, são os excluídos. E vejam bem que ele também nos dá uma chave muito importante. São aquelas pessoas que envergonharam a família, né? E ele mostra que essa empatia ela pode soar dura para o cliente, porque o cliente quer que a gente olhe para ele, para a dor dele, e na verdade quando, por exemplo, eu estou tratando eu sou advogada, eu tenho como é que se diz, um processo de herança, e eu vou olhar não só para a pessoa que vem me procurar, mas eu vou olhar para todos os herdeiros, tá entendendo? Mas ao mesmo tempo para aquela pessoa que é uma pessoa adulta, né? Ou seja, para uma pessoa mais madura, ela pode perceber que não adianta ela ficar bem, por exemplo, no caso da herança, e todos os outros não serem atendidos. Então, a pessoa adulta percebe essa ajuda, que está em sintonia com todo o sistema, de uma maneira libertadora. Ok? Alguma pergunta? Então, vamos para a nossa quinta ordem da ajuda, para ver se a gente consegue terminar essa introdução às ordens da ajuda hoje.
A quinta ordem da ajuda. As constelações familiares unem o que antes estava separado. Nesse sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferenciação entre os bons e os maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes, sob a influência de sua própria consciência e sobre a influência de uma opinião pública que está presa nesses limites dessa consciência. Por exemplo, quando um cliente se queixa de seus pais sobre as circunstâncias de sua vida ou sobre seu destino, e quando um ajudante se apropria da visão desse cliente, ele está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. Por isso, só alguém que dá imediatamente um lugar em sua alma à pessoa de quem o cliente se queixa pode ajudar a serviço da reconciliação. Dessa maneira, o ajudante antecipa na sua própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. A quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre-lhe seu coração, tornando-se parte dele. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. A desordem da ajuda seria aqui o julgamento sobre outros, que geralmente é uma condenação e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. Bom, acho que a gente tem um post para amanhã, né? Quem realmente ajuda, não julga. Quem realmente ajuda, não julga. Mas aí, vejam bem, o que acontece? Quem estava comigo no semestre passado me ouviu falando assim, ou Bert Hellinger cita esse exemplo. Quando uma mãe leva um filho para o jardim e fala, olha que linda árvore, por exemplo, não parece um julgamento. Mas veja bem, quando eu digo linda árvore, tem uma árvore que não é bonita. Então, o julgamento, ele exige de nós ir além de uma faculdade, que é uma faculdade, inclusive, natural da nossa consciência, porque está dentro da nossa própria percepção, que tem a ver com a luz, que tem a ver com a treva. Ou seja, tem a ver com a diferenciação que nos permite, por exemplo, estar no mundo, ver a realidade, né? Então, a quinta ordem é ajudar sem julgamento. E, na verdade, ele coloca de uma maneira seguinte, ó, o amor a cada um como é. A quinta ordem é a ordem do amor do espírito. Amor a cada um como é. E ele nos mostra através dessa quinta ordem, porque se eu amo o outro como o outro é, o que acontece? Esse processo acontece em mim primeiro, na minha alma como constelador, na minha alma como ajudante. Eu vou dar um lugar a quem o cliente está se queixando, eu vou dar um lugar àquelas pessoas que envergonharam a família, que foram excluídas na família, ou seja, em primeiro lugar, eu processo a união do que estava separado dentro de mim. E aí eu tenho que, obviamente, fazer o meu dever de casa. E é isso que toda constelação faz em grande medida. A constelação une o que antes estava separado. É um caminho de união, né? E também de reconciliação. E, em primeiro lugar, sempre a reconciliação com os pais. Então, Bert Hellinger nos ensina como eu devo amar o pai, os pais do meu cliente, assim como eles são, como eu não posso cair na tentação de ouvir a queixa do meu cliente, dos seus próprios pais, mas, ao mesmo tempo, aí eu vou dar uma posição pessoal. Muitas vezes o cliente fala do pai ou da mãe e você fica do lado do pai ou da mãe, então isso é uma dança, porque você, na verdade, também não vai ficar do lado do pai e da mãe, você precisa colocar
todos os lados dentro de você, entende? O lado do filho, o lado dos pais e o lado das outras pessoas que estão dentro do sistema, né? Então, você não vai tomar a queixa desse cliente, nem tampouco vai ficar do lado dos pais, você vai dar um lugar na alma a todas as pessoas e, obviamente, especialmente a quem o cliente não consegue fazer, né? Ou seja, o ajudante realiza em si mesmo uma constelação. Esse é realizar uma constelação, unir algo que estava separado, ter uma nova compreensão, né? E aí, Bert Hellinger que nos mostra que o que impede essa união é o julgamento, é essa separação entre o que é bom e o que é mal. E o que eu estou trazendo para vocês é isso, porque isso também é inerente do nosso processo de percepção. Então, exige de nós uma purificação, um estado de atenção, quando nós, por exemplo, dizemos, nossa, como esse moço é atrasado, ou, entendeu? Ou então quando eu falo algo bom também, positivo, tá? Então, a desordem, da quinta desordem da ajuda seria o julgamento. Mais algum comentário, alguma pergunta sobre essa quinta ordem? Então, eu posso amar tudo e a todos como são, né? Então, assim, esse daí é o que o Bert Hellinger chama de outro amor, de o amor do espírito, e essa é a nossa prática mais profunda, mais significativa enquanto, digamos assim, estudantes dessa escola ou pessoas que estão buscando o seu crescimento com a filosofia do Bert Hellinger. Alguma pergunta? Algum comentário? Ajuda filho já adulto? Qual a melhor ajuda para filho adulto? Aliás, de verdade, qual é? Se alguém souber responder, me responde aí. Qual é a melhor ajuda para um filho adulto? A bênção para que ele possa fazer diferente? Não se preocupar com ele. Não se preocupar, né? Não se preocupar com ele. Um filho adulto, todas as vezes que eu me preocupo com um filho adulto, eu tiro força do filho adulto. Então, começa daí, né? E a bênção eu vou dar ou eu não vou dar, muitas vezes não, eu posso até não dar a minha bênção. E isso fica marcado para o meu filho como, não, esse caminho eu não abençoo, isso eu não abençoo. Mas quando eu me preocupo com ele, aí eu não estou reconhecendo que ele já é um adulto, que ele já pode lidar com tudo, mesmo que esse tudo seja muito pesado, o que a ele coube. Porque muitas vezes pode caber isso para os nossos filhos. Nós não sabemos. Principalmente quando se trata de dinheiro, a Mônica está falando. Né? Eu tenho uma... Desculpa. A Mônica falou que se trata, principalmente quando se trata de dinheiro, ela está falando, poderia falar, ajuda filhos já adultos? Uai, a dificuldade aí é por que você não consegue deixar de dar como se ele fosse incapaz de ganhar o seu próprio dinheiro. Mas, entende? Sempre começa na gente mesmo. Então, por que eu não consigo colocar limites? E veja bem, dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro é amor. Dinheiro é amor. Então, não tem só uma economia financeira, tem uma economia afetiva. E o que acontece se eu não estou dando dinheiro? Eu sou má, me sinto culpada. E, na verdade, eu já me sinto culpada, porque desde criança que eu fiz isso, fiz aquilo errado, porque todo mundo faz alguma coisa errada quando está criando filho, não é verdade? Não é todo mundo comete os maiores erros. Então, aí, Mônica, eu acho que você tem que ver, em primeiro lugar, com você, né? Por que é difícil para você acreditar que o seu filho pode ganhar seu dinheiro, ou parar de dar, ou dizer, vai à luta, meu filho. Mas a ajuda é sempre sistêmica. Isso é só uma parte. Você é uma coisa, ele é outra. Para a gente poder ver isso, a gente tem que olhar o todo. Quando se trata agora de... Clélia. E a ajuda ao filho pequeno? Nossa, a ajuda ao filho pequeno... A minha ginecologista dizia, gravidez são 9 meses dentro da barriga, 3 fora. Então, começa num processo de simbiose total com a mãe.
e depois ele vai ganhando a autonomia, Isso é um processo que vai acontecendo. E aí é bom, por exemplo, conversar com outros pais, observar outros pais, entender como se dá esse processo de amadurecimento psicoespiritual de uma criança, dar valor ao pai dessa criança, né? Fazer o seu próprio trabalho de estar bem unido em relação ao pai, saber o que é a sua relação de casal, o que é a relação de vocês enquanto pais. Né? Se, por exemplo, assim, que o filho ajuda muito ao filho, por exemplo, que ele sabe qual é o lugar dele, né? Por exemplo, se você teve não sei quantos abortos ou tem algum filho segredado fora do casamento, ou seja, tudo isso também ajuda um filho. Aí nós vamos para as ordens do amor entre pais e filhos, né? Não acho que não é o caso. É outra aula. Mais alguma pergunta aqui? De nada. Oi, Isabela. E quando a ajuda é para com os pais idosos? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Porque, veja bem, a ajuda em relação aos pais idosos, ela é muito difícil, porque esses pais continuam grandes, continuam superiores e continuam ricos. Eu continuo pequeno, necessitado, não foi como o Bert Hellinger colocou lá, ainda tinha mais uma palavra, que ele colocou 3. E pobres, ele colocou assim, e pobres, pequenos, necessitados e pobres. Então, a minha ajuda é uma ajuda que sai deste lugar. Eu continuo ajudando os meus pais, mas de um lugar pequeno. Em primeiro lugar, é necessário respeitar quando os pais querem ou não querem ajuda. Até o ponto onde eles têm autonomia em relação à sua própria vida. E da mesma maneira, ou seja, eu ajudo dentro das minhas possibilidades. Eu vou ajudar o meu pai e a minha mãe, é minha obrigação. Bert Hellinger fala que é nossa obrigação, mas também ele coloca um limite a essa ajuda, ou seja, desse lugar de filhos e dentro das nossas possibilidades. Então, se a sua mãe não quer ir para o médico, ela não quer ir para o médico. Se ela quer morrer, ela quer morrer. Entendeu? Você pode até, como é que eu posso dizer? Dizer a ela isso, explicar como você se sente, ou mostrar a ela alguma coisa que ela não possa perceber, mas existe algo que precisa ser respeitado. Né? E aí então, às vezes, uma filha fica muito querendo, mas a mamãe tem que arrumar o cabelo, a mamãe não está se cuidando. Então, começa a cuidar da mãe como se fosse a própria filha. E aí, o que acontece? Nós perdemos. Nós perdemos os nossos próprios pais, porque mesmo ajudando os nossos pais, é o nosso momento também de estarmos tomando, porque esse é o nosso lugar e é aquilo para qual a gente se destina nessa relação de pais e filhos. Então, é tomar em primeiro lugar e depois dar desse lugar de pequenos e dentro das nossas possibilidades. Alguém tem uma questão específica? E com relação aos pais idosos, é muito importante dizer também o seguinte, todos os filhos têm a mesma responsabilidade. Muitas vezes, o Bert Hellinger diz que o filho mais novo, o caçula, assume essa responsabilidade em relação aos pais mais velhos, justamente porque foi quem mais recebeu. Né? A vida mas essa dinâmica ela pode ser modificada, né? Porque eu sou a do meio. E nem a mais velha, nem a mais nova. Claro, elas podem ser modificadas, mas o seu lugar não se modifica nunca. Ou seja, é sempre melhor pedir um conselho para a mais velha, entende? Tipo assim, você faz, mas você fala, o que você acha disso? Aí você vai ver que a coisa se torna mais assim, entende? Mais ordenada. Mesmo que você tenha que assumir a liderança, ou o mais velho tenha que assumir a liderança, mas só pode daquele lugar. Não dá para ser de outro. Senão, você pode até cuidar muito bem dos seus pais, mas você vai gerar um desentendimento enorme com os irmãos.
esse desentendimento eu notei quando a mãe da minha mãe ficou doente, ela ficou acamada, ela teve um AVC e aí eles tiveram que ir lá se organizar para ver quem cuidava. E tinha uma briga muito feia entre as irmãs, muito feia. E a minha mãe, que era a caçula, e ela sofria muito porque as mais velhas eram mais velhas e mandavam mais na situação, né? E Atenção, Clélia. enfim, assim, foi uma coisa lá que eu nunca tinha visto eles brigando tanto. E depois que minha avó foi embora, que ela fez a passagem, hoje em dia eles não brigam mais tanto, assim. O conflito, ele dissolveu bastante. Sim, isso acontece. E é isso que eu falei, mas eu vou te chamar a atenção para uma coisa que você falou. Certo. Falou assim, a briga feia. Ah, julgou, né, o conflito. Isso. Então, assim, e da mesma maneira que eu estou mostrando isso, por favor, vocês me mostrem também. Tá bom, obrigada. Porque nós, é assim, tomando consciência das pequenas maneiras como nós nos expressamos em relação ao que vai acontecendo, que nós vamos crescendo uns aos outros. Então, muito obrigada a todos. Nós vamos parar aqui. Eu sei que nós não lemos muitas páginas, mas eu acho que nós fizemos uma bela revisão das ordens da ajuda. E agora nós vamos entrar na próxima aula na percepção, que é necessária para isso, e nos exemplos. Ok? Agora, só para fechar, com a nova constelação não mudou nada, né? Essa questão das ordens da ajuda. Que eu tenho seguido você e... Eu vejo assim, eu acho que ela se tornou mais exigente no sentido de que essa ajuda ela se processa em grande medida porque as novas constelações elas são caracterizadas por serem movimentos sem palavras, nem mesmo sem saber qual é a questão do cliente, ou seja, então é mais exigente, né? Que eu tenho que fazer essa união dentro de mim mesma, fazer esse trabalho sem julgamento dentro de mim mesmo, para que isso possa se manifestar nos movimentos de todos ali também, com a minha contribuição. Tá? Então, muito obrigada a todos. Passo a palavra aí, especialmente a Manuela, passo a palavra para o Geraldo. Obrigado a todos e a todas. Manter esse campo em alta. Obrigado mais uma vez, professora Isabela, Manuela, pela bela leitura. E até o próximo encontro. E você que vai assistir pelo YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Geraldo, vamos só tirar um print da tela para a gente gravar aí esse momento de todo mundo aqui. Já tirei a primeira. Vamos lá. Isso, tira a primeira página, a segunda. Agora. Isso. Até semana que vem, pessoal. Tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite.